Olá, pessoal. Eu sou a Sandra Sugueda, médica veterinária do Patas com você. Hoje estaremos falando sobre dermatologia veterinária, uma área super importante e com grande rotina clínica. Nossa convidada é a doutora Juliana Didiano. Ela tem um currículo maravilhoso. É uma profissional que eu admiro muito e, além de dermatologia, ela é uma excelente clínica. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, né? A gente vê que hoje em dia a dermatologia veterinária é uma área que vem crescendo bastante e todos os dias a gente vê muitas dúvidas, né? O tutor às vezes não sabe como dar banho ou qual produto escolher e cada vez mais a gente vê muito paciente com problema de pele. Então, o intuito desse nosso encontro é justamente a gente conseguir esclarecer a nossa rotina do dia a dia de uma forma a atingir um número grande de pessoas, que eu acho que o conhecimento a gente tem que compartilhar, né? Então, vamos lá, Sandra, é um prazer e muito obrigada pelo convite. Uma das áreas mais procuradas dentro da medicina veterinária, devido aos inúmeros problemas de pele que nossos cães podem ter. E você tem dúvidas de quanto em quanto tempo deve dar banho no seu cachorro? Sabe escolher o shampoo? E quando ele tem problemas de pele, como que você deve proceder? Estas e muitas outras questões serão respondidas por uma especialista na área de dermatologia. Doutora Juliana Didiano foi graduada pela Universidade de São Paulo, pela USP, 2003. Ela fez pós-graduação em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais pela FMU em 2011. É pós-graduada em Clínica Médica de Pequenos Animais pela USP em 2012 e pós-graduada em Dermatologia Veterinária pela Equalis em 2018. Ela faz atendimento clínico na SPET junto à Cobasi desde 2004. Eu vou deixar os Instagrams dela aqui, @Juliana Didiano e @SPET Vila Lobos. Obrigada, Ju. Eu vou ter uma lista de perguntas, tá? Peraí, deixa eu procurar a primeira. Então, as primeiras perguntas, elas vão estar relacionadas aos banhos. Doutora Juliana, qual shampoo deve ser usado se for um filhote? A primeira coisa que a gente sempre pensa é escolher um shampoo veterinário. A gente nunca recomenda usar um shampoo de humanos, mesmo que seja de bebê, recém-nascido, sem corante, enfim. Tá? Então, precisa ser um shampoo de boa qualidade. Normalmente a gente pede para ser um shampoo mais hidratante, mas de uso veterinário. Aqui você já adiantou um pouquinho, né? Mas a segunda pergunta é: eu posso usar shampoo de gente em cachorro e o que pode acontecer se usar? A gente nunca recomenda o uso do shampoo humano porque ele foi feito para o pH da pele da gente, né? Se você for ver, o pH da pele, né, do humano é em torno de 7. O pH da pele do cão é de 5,5 a 6,5. Se você usa um produto inadequado, ao longo do tempo, ele vai causar descamação. Então, a gente vai começar a ver um monte de crostas, né? Aquelas que nem como a gente fala, estou com caspa, mais ou menos isso, né? E aí a gente vai começar a ter ressecamento da pele, vai causar uma série de alterações. Então, via de regra, a gente não recomenda usar, tá? Antigamente, né, não tinha tanta diversidade, às vezes um ou outro a gente recomendava, mas acho que hoje a veterinária, ela tem uma diversidade muito grande de produtos, então não tem justificativa não usar. E tem produtos para todos os bolsos, né? Desde os produtos mais econômicos de boa qualidade até os de alta tecnologia, que tem um custo mais elevado. Então, eu sou super a favor e precisa usar os veterinários mesmo. Pode fazer pré-lavagem de um banho terapêutico com outro shampoo? Aí vamos explicar melhor essa pergunta, né?
Porque existem prescrições dos veterinários para usar um shampoo terapêutico. Aí a dúvida é, antes desse shampoo terapêutico, eu posso usar um outro shampoo para tirar sujidades ou não? O melhor, o mais correto é você usar o mesmo shampoo como pré-lavagem e depois como a lavagem de fato, tá? A gente vê que alguns pacientes, né, eles estão, com a pele muito oleosa, muito sujo, enfim, e aí o tutor dele tem a sensação que ele vai gastar muito shampoo, né? E normalmente esses shampoos terapêuticos, eles têm um valor maior, né? O que normalmente eu falo? Dependendo do princípio ativo, né? Normalmente a clorexidine é um princípio ativo que ele desestabiliza muito quando a gente usa um outro shampoo como pré-lavagem. Eu falo, é melhor dar banho 2 vezes com esse shampoo. Só que assim, tudo que é avisado, o cliente recebe isso de uma forma melhor, né? Então, olha, você não pode usar um outro shampoo. Se ele já sabe, é como se essa informação ele assimilasse de uma forma melhor e adere ao seu tratamento, né? Às vezes, por exemplo, se o cachorrinho vai para o banho e tosa e o tutor não passa essa informação para o banhista vai usar tipo um sabão de coco ou um sabonete qualquer, um shampoo qualquer, e aí vai desestabilizar o shampoo. E aí você vai ver, o cachorro tomou todos os banhos que precisava com o shampoo que você prescreveu, e aí no final dos 4 banhos não melhorou muita coisa. E aí se você vai fazer, né, o passo a passo, retomando, né, todas as informações, a gente chega à conclusão que provavelmente o shampoo foi desestabilizado por isso. Então, normalmente não é legal fazer isso. Ou que você pode, né, normalmente a gente acaba fazendo, por exemplo, entrar em contato com o laboratório, né, do shampoo terapêutico X. E aí conversar, qual shampoo de pré-lavagem da sua marca que eu posso usar, ou marca, né, uma outra marca. E aí eles falam pra gente, você pode fazer um banho casado com esse outro shampoo. E aí você pode falar para o cliente, você trabalha esse como pré-lavagem e esse como shampoo terapêutico. Aí não tem problema algum. Acho que eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. A quantidade de shampoo, que é uma dúvida, né? Esse é importante. A gente coloca na mão uma quantidade e tem noção de quanto. Tem shampoos que não fazem tanta espuma, então você pode dar uma dica sobre isso? Então, quantidade, e alguns shampoos não fazem espuma, então a pessoa fica jogando lá um monte de shampoo e isso de repente pode causar um problema também, né? Então, na verdade, a maioria dos shampoos terapêuticos não faz tanta espuma, tá? E aí o que eles argumentam, né, a empresa, tanto quanto shampoos veterinários ou às vezes manipulados, né? Então a gente não tem aquela formulação que a gente precisa no produto pronto. Eles falam que na verdade o ter ou não ter espuma não vai influenciar na eficácia do produto, né? Só que assim, ou a gente tem a sensação de que não faz espuma, não está limpando, né? Então, isso é um mito. A espuma, na verdade, não vai influenciar na eficácia, né? O que normalmente eu falo, dependendo do tamanho do cachorro. Então, vamos pegar um Shih Tzu, um Lhasa, que acho que é a maioria dos nossos pacientes, né? Mais ou menos assim, de 10 a 15 ml daria para dar banho no cachorro, né? Assim, total. Só que aí você tem que distribuir essa quantidade, né? Você não vai só colocar no dorso. Então, né? Vamos pensar, uma colher de sopa tem mais ou menos 5 ml, certo? Então, 2 colheres de sopa a 3, eu gosto de fazer essas associações porque é uma coisa que é do nosso dia a dia. A gente conseguiria dar banho no cachorro inteiro, né? Se você coloca muito, você vai desperdiçar e vai levar muito mais tempo para tirar todo o resíduo. E a chance de ficar resíduo é maior, né? Então, eu acho que essa quantidade é ok. Tem algumas empresas, né, que tem aí uma tecnologia maior, que eles meio que calculam, né? Um pump ou uma apertada do produto sai uma quantidade que eles falam, né? Um pump para mais ou menos cada 10 quilos, tá?
Mas acho que essa quantidade seria uma quantidade razoável para um cachorro de até 10 quilos, mais ou menos. Eu vou completar, tirar mais uma dúvida. Se for um shampoo normal, shampoo para banho num cãozinho sem problema dermatológico, pode usar cerca de 15 ml também? Pode, porque na verdade a gente pensa por tamanho né, do animal, não pelo problema dermatológico, tá? Uhum. Então, via de regra, tanto um shampoo terapêutico quanto um shampoo normal, acho que eu seguiria a mesma proporção. Muitos veterinários prescrevem que o shampoo tem que ficar 10 minutos em ação, né? A gente geralmente faz uma receita assim, deixa a espuma agir por 10 minutos e enxague bem. Precisa realmente ficar esses 10 minutos? E se for um dia muito frio, no inverno, o que pode acontecer se a gente não deixar de molho o cachorrinho? Essa frase é verdadeira, precisa mesmo, né? O que a gente sempre explica? Você fez um investimento do shampoo, ele tem um princípio ativo lá. Então, quando você, né, passou o shampoo lá na pele do cachorro, deixou o produto agir, ele precisa desses 10 minutos para ele conseguir atingir o folículo piloso, né? Ou conseguir atingir aquelas pápulas, pústulas, então aquelas espinhas, as lesões, ou a descamação, né? Para daí sim a gente obter o resultado, né? Então eu sempre falo, isso é o segredo do nosso tratamento, né? Se você deixa 2 minutos, a gente não vai obter o resultado que a gente precisa e acaba desperdiçando o produto, né? Lógico, toda regra acaba tendo uma exceção. Nos dias muito frios, né? Eu vou falar assim, eu tenho que deixar os 10 minutos. Eu falo, olha, deixa o máximo que você conseguir, né? Agora imagina, se é um pincherzinho lá que tá todo tremilicando no banho, aí você vai falar, deixa uns 5 minutos, ou de repente a gente usa uma outra estratégia, ao invés de um banho por semana, 2 banhos por semana, dependendo do caso, né? Mas é importante sim o tempo que o paciente vai ficar, né, de molho, né, que vai ficar com o produto na pele, né, senão não vai fazer mesmo o efeito desejado. No cães normais, sem problemas dermatológicos, qual seria a frequência de banho que você recomenda? No caso, se teria diferença para um filhote e para um adulto? Cães normais. Um filhotinho, ele, né, por questões de imunização, então de vacina, a gente sabe que não pode tomar banho no pet shop, porque senão ele pode ficar doente, né, adquirir doenças aí como sinomose e parvo. Em casa, o que a gente recomenda? Dar banho quando necessário, né? Então, por exemplo, o cachorrinho deitou no xixi, putz, vou ter que dar um banho, né? Acontece, né? Mas assim, vai dar banho com. Aí pode ser um shampoo, né, de boa qualidade neutro, com água morna e secar com secador, né? Temperatura sempre morna. Agora, o que a gente fala, eu não vejo necessidade de ficar dando banho toda semana no filhote. Eu acho que a gente pode, por exemplo, quando for necessário, às vezes tem gente que acaba reclamando, né? O cachorro tá com um cheirinho. E hoje existem produtos bem bacanas que são aqueles sprays, né, de banho a seco. Então, eles têm neutralizador de odor, eles têm ativos que são mais hidratantes, então a gente consegue desembaraçar o pelo do animal, né? Então, você acaba suprindo um pouco, né, a necessidade do banho e partindo para a escovação, e você vai passando a informação para o cliente, normalmente o cliente acaba aderindo, tá? Uhum. Agora, para um cão, né, de pele saudável, adulto jovem, se quiser dar banho uma vez por semana é o mínimo, né, que eu falo, não tem problema, mas tem cachorro que toma banhos quinzenais ou a cada 3 semanas e não tem problema, né? Eu acho que falar assim, meu cachorro toma banho cada 2 meses, aí eu acho ruim.
né? É que nem a gente lavar o cabelo cada 2 meses, né? Porque assim, você acaba tendo um acúmulo de células mortas, né? E você, de alguma forma, você precisa fazer essa retirada. Normalmente a remoção vai ser mecânica através do banho, tá? Então, eu acredito assim, se você, vamos falar em números, eu acho que cada 7, 15 dias seria um número bacana para orientar para um paciente saudável. Aí eu vou pegar um gancho, né? Eu vou dar uma continuidade, porque tem raças que tem muito subpelo. Chow-chow, Akita, a gente vê bastante Spitz agora. E a frequência, nesse caso de cães que tem muito subpelo, você acha que mantém de 15 em 15 dias ou o banho seria mais espaçado nessas raças? Aí seria mais espaçado, aí seria cada 3 a 4 semanas, pela característica da raça, né, de ter o subpelo, né, e o que a gente vê, assim, são animais que têm uma característica, assim, eles não têm muito cheiro, né, se você for ter contato com esses animais, são animais que, por exemplo, vocês comparando, né, um labrador e um chow-chow, por exemplo, o labrador, depois de uma semana que tomou banho, ele já tem um cheiro. O chow-chow não. Então, é a característica da pele dele, das glândulas, de não produzirem tanta secreção, tá? Se a gente começa a dar muito banho, a chance dessa pele ficar úmida é muito grande. Aí você predispõe a outros problemas dermatológicos, então como fungo, descamação. Então é uma coisa que a gente não quer, né? Então, e normalmente assim, cada 3, 4 semanas seria uma frequência recomendada. E no caso dos cães que têm um comprimento de pelo muito longo, a frequência se altera ou não? Não, não. Aí o cliente, normalmente esse cliente é o cliente que ele gosta de dar banhos semanais, justamente para manter esse pelo, né? É um pelo que exige mais cuidado, produtos diferenciados, mas não tem uma contraindicação, né, de dar tantos banhos. Aí acho que o que vai influenciar é o produto que usa, tá? Até aproveitando, né, a sua pergunta, em que às vezes os clientes me perguntam: hidratação, fazer hidratação no pelo faz bem ou faz mal, né? Que acho que é uma dúvida que a gente escuta muito na clínica. Se é uma pele saudável, não tem problema, tá? Fazer hidratação. Mas se é um paciente que já é alérgico, frequentemente ele tem problema de pele, aí eu não recomendo fazer hidratação, porque você está jogando mais produto químico em cima daquela pele, né? Então, aí eu prefiro que use os leave-ins, né, que são aqueles produtos sem inchado, que você vai trabalhar no comprimento do pelo que não atinja a pele, tá? Uma outra coisa, porque assim, eu acho que esse assunto é muito gostoso, né? Dermato é um assunto bem... tem muita informação para a gente passar. A temperatura da água do banho e do secador. Que a gente vê, por exemplo, principalmente no inverno, né? O cachorro tá com frio, vamos colocar água quente e o secador quente. Numa pele normal, dificilmente vai ter problema, mas num paciente que já está inflamado, se você coloca um secador muito quente, vai inflamar mais ainda essa pele. Então, isso é um cuidado que a gente sempre recomenda e até legal, assim, né, o pessoal de pet shop ter esse cuidado, né? Às vezes o veterinário tem que sempre orientar. A temperatura do banho é importante. Na dúvida, é sempre deixar a água mais para morno do que para quente no banho. Uma dica geral. Na hora que a gente vai escolher um shampoo, quais são os pontos que você recomenda para prestar atenção? Isso, nesse caso, seria para um animalzinho de pele normal, saudável, sem problemas. Quais dicas que você daria para a escolha de um bom shampoo? Juliana, né? Normalmente eu peço para não ter corantes, tá? E eu sempre tenho algumas empresas que eu conheço
né, a empresa, eu tenho uma confiança muito grande, né? Então, de ser de alguma empresa conhecida, né? Procurar se tem agentes mais hidratantes, se tem algum ativo, por exemplo, que seja um fitoterápico, por exemplo, a camomila. A camomila tem uma ação calmante para a pele, né? Tem calêndula, que é cicatrizante, né? Assim, esses ativos normalmente assim ajudam e não tem nenhum outro problema, né? E sempre procurar, por exemplo, é uma marca conhecida, né? Quando a gente vai comprar shampoo para a gente tenta procurar marcas que a gente conheça, né? Então, o que eu sempre falo para o cliente, né? Se você tem dúvida, eu prefiro que você me mande um e-mail, me mande uma mensagem, posso usar este shampoo? Do que comprar e às vezes assim pode dar uma reação, né? Então, normalmente assim, shampoos que não tenham tanto corantes e que sejam de boa qualidade, então de empresas que tenham aí um comprometimento, muitos estudos aí que a gente saiba que, né, justifica ter aquele produto no mercado. O tipo de pele, ele pode influenciar na escolha do shampoo? Se a gente tem uma pele saudável, vai ser um shampoo neutro, né? Mas se é uma pele, por exemplo, um animal que tem um problema de pele, então está com uma sarna, é um tipo de shampoo. Ele está com uma micose, é outro tipo de shampoo. Então, dependendo da alteração da pele, a gente vai direcionar para os shampoos que a gente chama de terapêutico, né? Mas isso só o veterinário vai saber dizer qual é o melhor shampoo, né? Hoje a gente acaba atendendo clientes que, por exemplo, já tentaram fazer um tratamento às vezes por conta e eu acho que é uma micose, acaba comprando um shampoo terapêutico para micose, aí você vai ver, não é, poxa, desculpa, a gente vai ter que mudar o tratamento, né? Então, sim, tem cada alteração, né? Cada tipo de pele, de alteração, vai ter uma escolha de um shampoo adequado para isso. O condicionador, ele pode ser usado? Pode. Também, né, só linha veterinária, tá? Existem alguns condicionadores, hoje assim na veterinária não existem tantas opções de condicionador de boa qualidade, tá? Mas existem, os que existem são muito hidratantes. Então, se a gente pensa, por exemplo, que eu vou usar um shampoo à base de clorexidine, que a gente sabe que resseca, né, o cabelo, o pelo do cachorro vai ficar assim. Depois eu posso usar um condicionador para dar aquele caimento, não tem problema algum, tá? Ou se o cliente não quiser usar o condicionador, que, poxa, é um investimento maior, existem os leave-ins, que são aqueles cremes sem enxágue. Então, eu consigo usar um volume menor, eu vou ter um efeito parecido e o meu custo vai ser menor, né? E o rendimento acaba sendo também maior. Então, a gente consegue trabalhar. Mas, assim, eu gosto bastante dos condicionadores e eles têm uma aplicabilidade positiva para os pacientes dermatológicos. A frequência dos banhos pode influenciar na imunidade da pele? Sim, dependendo do shampoo que você usa, pode sim diminuir a flora, né? Então, a microbiota que a gente tem na pele. Uma pele saudável, ela tem uma população de bactéria que mora ali, né? E aí elas vivem numa sociedade tranquila. Dependendo do shampoo que eu vou usar e da frequência do que eu vou usar de banho, a gente pode modificar, a gente chama de microbioma, tá? E aí uma bactéria ou outra que seja, né, pior, pode sobressair, acabar desenvolvendo um número maior. E aí isso pode piorar a lesão e ter umas consequências piores, né? Não, a gente não conseguir resolver o problema do cachorro. Então, é sempre importante, finalizando o tratamento, a gente mudar o shampoo para um shampoo hidratante normal. Vou fazer uma pergunta que é bem frequente. Se o filhote ele pode tomar banho,
porque ele às vezes se suja e acaba. Eu já peguei vários cãezinhos que chegaram com uns 3, 4 meses que nunca tinham tomado banho. Então, eu queria uma opinião de uma dermatologista e o seu aval, né, para a gente poder orientar bem essa parte. Eu oriento os meus clientes, assim, não tem problema algum dar banho no filhote, né? A única preocupação é a escolha do shampoo, a temperatura da água e se certificar que você vai secar muito bem, né? A única contraindicação é dar banho em pet shop, mas em casa não tem problema nenhum. É que nem a gente comparar um bebezinho. O bebê não toma banho em casa, né? A gente fecha todas as janelas, né? Faz todo um cenário. E a mesma coisa um filhotinho. Então, não tem problema nenhum. Tá? A única coisa é ter o cuidado de secar muito bem esse pelo, e não é uma coisa bem importante que a gente vê com frequência, por exemplo, o cliente deu banho, secou, mas, assim, principalmente os cachorrinhos de pelo longo, então Yorkshire, Maltês, o cliente não escova. Aí você vai ver lá na base do pelo, começa a fazer um monte de nozinho. Não sei se você já pegou isso, né? Então, a gente tem que orientar, olha, quando vai dar banho no cachorrinho, você precisa ir com a escova e, né, depois a gente escovar bem esse pelo, mas não tem problema nenhum. Qual a sua recomendação para a proteção das orelhas durante o banho? Se você recomenda o uso de algum algodão, se pode usar algodão ou não? É sempre importante proteger, sim, as orelhas, tá? Existem 3 tipos de algodão. O algodão normal, que é aquele algodão branco que a gente tem em casa. O algodão hidrófobo, que o nome dele mesmo já diz, que é um algodão que ele vai expulsar água, né? Então, ele é específico, ele não deixa a água penetrar. E tem o algodão parafinado, né? Que é um algodão que ele é tratado e ele tem uma película de parafina. Se você me perguntar qual que é o melhor algodão, qual que eu mais gosto, é o parafinado, tá? Só que esse algodão a gente não consegue comprar, né? Num pet shop, em algum local de fácil acesso. Normalmente só nas farmácias de manipulação, tá? Então, existem algumas farmácias de manipulação veterinária que trabalham com isso. E, para mim, assim, eu sou super fã desses algodão, desse material, porque a gente tem certeza que não vai entrar nenhuma água nesse conduto, tá? Então, assim, se o cliente, putz, eu não vou conseguir ter um algodão parafinado, então só um algodão branco já vai fazer algum tipo de proteção, mas é importante, sim, que tenha algo, né, alguma barreira física ali para impedir que a água entre no conduto durante o banho. Uma pergunta: esse algodão parafinado, ele precisa de receita veterinária para ser produzido? Sim, porque ele é produzido de acordo com o diâmetro daquele conduto auditivo, né? Então, um algodão parafinado por um pincher é diferente de um algodão parafinado de um labrador. Só que aí o médico veterinário que vai saber qual é o melhor diâmetro para ser produzido aquele algodão, né? Então, normalmente precisa da receita. Eu não sei se, por exemplo, tem algumas farmácias de manipulação que trabalham com o tamanho PMG. Então, eles fazem uma média, né? Para atingir públicos, né? Então, cachorro de pequeno porte, médio porte, grande porte. Então, nesses casos que o cãozinho já teve otite, é interessante o uso desse algodão parafinado. Sim, Sam, você sabe, tem alguns pacientes que eu atendo que tinham otites muitas vezes, assim, né? Então, de repetição. E, lógico, feito o tratamento adequado e mudando a forma, né, do banho, então, tendo esse cuidado com o algodão, a gente resolveu o problema, tá? Então, se você for ver, é uma
mudança pequena no hábito, mas que vai fazer toda a diferença, né? Porque assim, se a gente dá o banho, a gente toma cuidado, mas às vezes o cachorro vai para o pet, às vezes o cliente não consegue ficar junto na hora do banho e não consegue saber se entrou água, né? Então, é uma dica que vale a pena, né? Se o cliente nunca ouviu falar, eu acho que vale a pena conversar com o veterinário, né, que cuida do cachorrinho. Ah, eu ouvi falar de algodão parafinado, você pode fazer prescrição, que é uma dica de ouro, né, que a gente fala e que vai fazer diferença nas otites, né, dos cachorrinhos. É muito frequente o uso de hastes flexíveis. Então, uma pergunta que muitos têm. Pode ou não usar? Nunca pode usar. O que a gente explica? Se tiver que limpar a orelha do cão ou do gato, a gente só pode usar o nosso dedo. Então, o que a gente fala? A gente envolve o algodão no dedo e limpa até onde a gente conseguir, não mais que isso. Você usar a haste, a gente vai interferir no movimento que tem fisiológico dentro do conduto auditivo, né? Então, uma explicação bem, né, simples. O conduto auditivo, tanto do cão quanto do gato, ele é em L, né? Então, aqui é o ramo vertical e o ramo horizontal. O tímpano, ele está bem aqui. Então, preocupação, eu vou perfurar o tímpano usando uma haste? Não, não vai. Então, essa não é a explicação. Não pode usar haste porque vai perfurar. Mas sim porque você vai... o conduto auditivo, ele tem um movimento em aspiral, que a gente diz, né, em espiral, para expulsar a cera que ele produz normalmente. Se a gente vai, né, limpando, você vai, né, coloca, né, a haste flexível, você vai compactando a cera. Então, a cera que deveria sair em movimentos helicoidais não sai, e ela fica compactada aqui. E aí vai formando cera atrás de cera e acaba, às vezes, comprimindo o tímpano. E isso é uma coisa muito ruim. Às vezes, você só vai conseguir resolver o problema do cachorro com uma lavagem ou uma videofibrotoscopia. Então, realmente, não pode usar a haste flexível. Eu vou complementar, que para fazer uma lavagem a gente tem que anestesiar o cachorrinho, né? Então, não é um procedimento que se faz de uma maneira sem programação. Então, por isso que é importante fazer o básico para não complicar uma situação ou agravar um quadro. Devo limpar as orelhas sempre? Não tem necessidade de você fazer uma limpeza muito frequente se é um cachorro que tem uma orelha saudável, né? Então, se a gente for ver a pele que forma a orelha, é a mesma pele que forma o corpo do animal. Então, embriologicamente tem a mesma formação. Então, o animal que tem pele saudável, ele tende a ter uma orelha saudável, certo? Então, a gente não vê necessidade de ficar, posso limpar toda semana a orelha do meu cachorro? Não precisa, né? E às vezes você vai predispor a ter uma reação, porque por mais que seja um produto de limpeza, assim, com pH neutro, super ok, assim, de qualidade, você pode induzir alguma alergia, né? Então, em orelha saudável, não tem necessidade. Se você quer ver se tem alguma sujeira, você envolve o algodão no dedo e limpa, né? Então, você vai passar. Viu que está saindo alguma secreção, alguma sujidade em excesso, aí vale a pena sempre consultar um veterinário e aí ele vai te instruir, né? Para saber qual o melhor tratamento a ser feito. Devem ser removidos os pelos de dentro das orelhas? Essa pergunta é uma pergunta que a gente vê bastante, que às vezes até a gente entra em conflito com o pessoal do banho e tosa, né? Mas a gente não recomenda retirar o pelo da orelha, tá? Esse pelo, ele tem uma função. Então, lembra que eu expliquei que a cera ela é produzida e ela vai sair aqui, né?
E como que ela sai? Com os pelos. Então, ela se agarra no pelo, né? Ela se agarra no pelo e a cera acaba saindo para fora do conduto. Isso é o fisiológico, uma orelha saudável. Se a gente retira esse pelo do conduto auditivo, a cera não tem por onde sair. E ela também acaba compactando lá dentro do conduto, tá? Algumas situações a gente precisa fazer retirada. Quando? Então, normalmente, assim, aquelas raças que tem bastante pelo no ouvido, o Shih Tzu, o Schnauzer, né, que tem uma orelha com muito pelo, e ele tá com uma otite. Então, você coloca o otoscópio dentro daquela orelha, a gente só vê pelo. Aí a gente precisa retirar esse pelo para a gente conseguir acessar o conduto e fazer o tratamento. Mas isso precisa ser conversado com o tutor. Olha, eu vou retirar, normalmente a gente não retira, mas eu preciso retirar para eu conseguir tratar a orelha do seu animal. Por quê? Porque se a gente não faz isso, o tratamento não vai ser eficiente e a gente não vai conseguir ter um sucesso de tratamento, entendeu? Mas tem cliente que pede, né? Posso retirar todo o banho? Enfim, eu falo, não faz isso, porque senão a gente vai ter problemas lá na frente, né? E o ato de você retirar o pelo, né, de uma pele saudável é que nem a mulher quando faz a depilação, né? Quando retira o pelo, não fica todos os folículos, fica tudo vermelhinho. Então você induz uma reação alérgica local. E o cachorro pode desenvolver uma otite, que ele começa a coçar, enfim. E aí vai ser ruim, né, pro paciente. Então, normalmente eu oriento a não tirar mesmo os pelinhos. Eu já atendi casos que os pelos foram removidos menos de 24 horas e ocorreu bastante alteração, né, nesse tecido, porque dependendo da maneira que é feito, é muito traumático, né? Além da dor, pode lesionar o conduto auditivo, né? Sim, e fora que normalmente quando se retira esses pelinhos, eles colocam aquele talquinho mágico lá. Diz que tem anestésico, mas não tem, né? E aí você tem um produto químico lá dentro, né? Então, aquela pele está sofrendo pela ação do produto químico que a gente não sabe o que é e pela depilação, né? Então, são dois fatores externos que têm, que são agressivos para a pele. Eles sofrem muito mesmo. Quais são os sinais clínicos da otite? Então, normalmente o cachorrinho vem pra gente assim, ou gato, né? Que a gente acaba falando mais de cachorro, mas assim, porque a otite é mais frequente em cachorro, mas acontece também em gato. Então, vem chacoalhando muito a cabeça. Então, o tutor chega e fala: Nossa, passou a noite inteira chacoalhando a cabeça, ou coçando, ou assim, né? Você vê a parte interna da orelha toda vermelha, descamando. Às vezes, dependendo da gravidade, a gente vê secreção, né? Então, secreção amarelada ou escura, né? E em casos mais graves, a gente vê animal com sintomas neurológicos. Então, animal com cabeça torta, ou com os olhos com alteração, né, que a gente tem o olho indo de um lado para o outro, e aí você vai pesquisar, a causa é de uma otite, né? E aí a gente, na verdade, aí são casos mais complicados, mas na rotina clínica o que a gente mais vê são esses sintomas, né? Então, de coçar ou chacoalhar a cabeça. Há predisposição racial para otites? E é lógico que você pode também falar primeiro sobre uma predisposição individual. Então, se tem uma predisposição individual e se existe predisposição racial. Normalmente, a gente vê uma predisposição nos indivíduos que têm as orelhas pendulares, né? Então, são pacientes que tendem a ter um conduto auditivo mais abafado, tá? Então, pensando que dentro da orelha mora uma população de bactérias e leveduras normalmente, se você muda o microclima, você tende a predispor o aumento de uma população em relação à outra, tá? Então, é que hoje a gente não vê tanto, mas assim, cocker são pacientes que tinham muita otite, né? Os nossos shih tzus, lhasas também têm muita otite, tá?
E agora, assim, pensando nas raças, aí a gente entra num assunto que daqui a pouco a gente vai falar mais intensivo. Normalmente, o que a gente vê, assim, 75% das otites estão relacionadas a causas alérgicas. E aí a gente entra nas raças predispostas. Então, as raças que têm predisposição à alergia, normalmente estão predispostas a ter otite. Aí a gente acaba fazendo aí uma interface de doenças, né? Então, a gente vê no Brasil, né, que acho que isso é muito regional. A nossa amostra aqui no Brasil é uma, por exemplo, na Itália ou nos Estados Unidos é diferente. Então, aqui a gente tem muito Shih Tzu, muito Maltês, muito Lhasa, os Bulldogs. Então, a gente vê muita otite nesses pacientes, tá? Então, pensando aí na nossa amostragem do Brasil. Aí tem uma dúvida assim. Água e vento, eles podem causar algum problema otológico? Sim, na verdade, eu lembro, é uma frase aí bem antiga, talvez você lembre, o professor Larson falava, mudança de temperatura e umidade do conduto auditivo. Você lembra dessa frase? Então, a gente vê assim, aqueles pacientinhos que ficam, sabe, com a cabeça na janela, tomando vento, assim, né? O cliente fica feliz, ai, tadinho, ele adora, né? Mas vai mudar também a temperatura lá de dentro do conduto, e aí vai predispor a uma otite. E a água é a história do banho, né? Vai ter problema. A gente tem alguns pacientes que, né, acabam entrando na piscina ou que entram no mar, né? Que agora, e aí a gente vê que a longo prazo vai dar otite, vai ter problema, porque sempre pensar na microbiota. Então, tem uma população residente de bactérias e leveduras. Se você muda a umidade, a temperatura, vai predispor a aumentar uma ou outra população. Agora a gente vai falar um pouquinho dos ectoparasitas. Pulgas, carrapatos, piolhos, né? A gente tem mais pulgas e carrapatos aqui no Brasil, mas a gente pega também casos de piolho em animais bem jovens, às vezes adotados em condição de saúde mais precária. E eu queria que você falasse o que a gente tem no mercado. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Realmente é preciso fazer esse tratamento? Precisa. Hoje em dia, o que a gente sempre preconiza é fazer uma medicina preventiva, né? Então, se você previne o animal de ter pulga, carrapato ou piolho, você acaba protegendo o seu animal. Então, por quê? Se ele pega pulga, ele pode, se ele for alérgico, ele vai ter problema de pele, tá? Então, vai se coçar muito, ter ferida na pele, vai sofrer. E a pulga também pode transmitir, né, um verme intestinal. E o carrapato, além dele causar uma alteração local ali na pele, ele transmite uma doença sistêmica, né, que é a doença do carrapato, que muitas vezes pode ser grave. Então, hoje em dia a gente sempre fala, qualquer paciente que tenha acesso à rua ou às vezes que só vá no pet shop, né, cada 7 dias, a gente sempre recomenda, precisa fazer prevenção, né, para a gente não ter uma surpresa lá na frente. Então, o cachorro pegou um carrapato 5 anos atrás e agora ele pode desenvolver os sintomas, né? Então, são doenças bem graves, né, em relação ao carrapato. Então, precisa mesmo fazer essa prevenção. E qual a frequência? Você acha que já comentou que tem que ser contínuo, né? Mas se você pode falar melhor sobre a frequência. Então, assim, a frequência a gente relaciona com o tipo de produto que o cliente vai escolher, tá? Então, atualmente no mercado existem as pipetas, que são, né, se você for olhar no mercado, que a gente fala que são os spot-ons, então são bisnaguinhas que a gente vai colocar no dorso do animal, tá? Em bula, eles orientam fazer cada 3 meses, mas a gente sabe que os produtos não estão durando mais 3 meses. Então, a gente fala para colocar a cada 30 dias.
Mas se o animal ele toma muito banho, ou por exemplo, um paciente que tem problema de pele, que a gente pede para tomar mais de um banho por semana, a gente tem que pensar que esse produto não vai durar 30 dias na pele desse paciente. Então, a gente tem que, por exemplo, aumentar a frequência de administração. Então, fazer cada 20, cada 15 dias, tá? As pipetas, atualmente, elas têm um custo mais acessível, tá? Mas alguns têm princípios ativos que já tem muito tempo no mercado. Então, às vezes, a gente acaba vendo que poxa, eu estou fazendo direitinho o tratamento e o meu cachorro continua com pulga. Aí a gente começa a pensar em outros princípios ativos, tá? A segunda opção são os comprimidos, tá? Então, é uma tecnologia mais nova, e aí a frequência é de 30, 35 e 90 dias, dependendo do produto que é escolhido, tá? Esse produto, ele só vai proteger contra pulga, carrapato, as sarnas de ouvido. Então, existem estudos mais recentes que a gente vê que está aumentando a indicação do produto, tá? Mas isso é a minha opinião, tá? Para pacientes muito jovens, né? Então, filhotes e pacientes muito velhinhos, eu não gosto dos comprimidos, porque a gente não sabe como que vai ser metabolizado dentro do organismo desse paciente, tá? Mas é uma boa solução para aquele paciente que toma, por exemplo, muito banho, né? E aí a gente consegue, na verdade, deixar o paciente coberto, tá? E a terceira opção são as coleiras, né? Então, são aquelas coleirinhas que a gente coloca no pescoço, elas têm durabilidade de 4 a 8 meses, tá? E elas vão proteger contra pulga, carrapato, né? Tem as mais modernas, mais completas, que são repelentes de insetos, então aí tem uma prevenção contra a leishmaniose, contra a doença do verme do coração. E aí, na verdade, é uma coisa que é mais externa e para os pacientes mais velhinhos não tem problema algum, tá? O único problema que eu vejo, por exemplo, o paciente que toma banho também com muita frequência, a gente vai retirar a coleira para tomar banho. E aí depois vai repor, ela precisa de um tempo para fazer efeito. Então, tudo isso a gente sempre tem que pensar, né, o que vai prescrever de acordo com o tratamento do meu paciente, tá? Mas essas são as 3 formas que a gente usa rotineiramente na clínica para prevenir pulga e carrapato. Agora a gente vai falar um pouco de tosa. A tosa, ela pode causar dermatite? Em pacientes que não têm problema de pele, então é uma pele saudável, não tem nenhuma correlação. Então, normalmente, a tosa não vai ter nenhum problema para uma pele saudável. Pode tosar, não tem problema nenhum. Agora, pacientes que já têm uma predisposição, né? Então, aqueles cachorrinhos que vira e mexe, tem uma feridinha, um vermelhinho, uma espinha, você faz, né, a gente fazer uma tosa mais baixa, é como se você desse um start para aquela lesão se tornar ativa. E aí o cachorro começa a se coçar, né? Porque ali está, de alguma forma, incomodando. E aí, né, uma ferida que era deste tamanho vai virar uma coisa enorme, tá? Então, o que eu sempre falo, evita a tosa muito curta para paciente que tem problema de pele, tá? Então, isso é uma orientação que deve ser passada para o tutor, então evitar que a tosa seja baixinha, para ter esse estímulo para o cachorro começar a se coçar. E para pacientes que têm problema de pele, né? Eles vão tomar banho com uma frequência maior. Você recomenda a tosa para esses casos? Facilita? Facilita. O que eu sempre recomendo é deixar sempre o pelo mais curto. A pele fica mais arejada, né? Então, tem cliente que é mais resistente a deixar o pelo tão curtinho, né? Então, eu falo, olha, tenta deixar, né, um tamanho médio, mas que consiga a gente fazer um manejo dessa pele, né? E o que a gente vê, por exemplo, um cachorro que tem que tomar 2 banhos por semana.
muitas vezes vai ficar oneroso para o cliente dar 2 banhos no pet shop. E aí eu explico, olha, se o pelo do cachorrinho está menor, você consegue dar um banho em casa e um banho no pet, né? Então, a gente tem uma aderência maior. E, de fato, para o cachorro, é muito melhor ter um pelo curto do que um pelo longo e cheio de ferida, tá? Então, eu recomendo sim. A gente está chegando no verão, né? A gente está tendo épocas extremamente quentes e as pessoas procuram tosar bastante os cães. Aí eu queria, essas tosas muito curtas, elas podem favorecer queimaduras de pele. Aí você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, o que a gente vê, o pelo, ele tem uma função no animal de proteção, né? É que nem a gente, né? Então, nossos cílios, a nossa sobrancelha, o nosso cabelo vai ter uma função de proteção. Se você faz uma tosa muito curta, você acaba expondo o animal a mais ação dos raios ultravioletas, né? Então, pensando nesses cachorros que moram em casa, né? Então, tem um quintal, o cachorro adora ficar lá esticadão, né? No quintal, aí você pode predispor a câncer de pele, né? Então, isso é um fator bastante importante e cada vez mais a gente tem visto casos, né? Outra coisa que a gente vê frequentemente, por exemplo, pacientes de pelo curto, que acaba, o cliente, ele gosta de, por exemplo, pugs, né? Então, um pug, beagle, que tem pelo curto, e mesmo assim o cliente acaba fazendo tosa. Isso é ruim, porque você tira a proteção da pele, né? Então, você está mexendo ali na umidade da pele, na temperatura da pele, vai predispor a problema futuro, né? Então, é um fator assim bem a se pensar, né? O que eu sempre falo, né? Antes de você tomar a decisão de fazer a tosa ou não, a gente tem que pensar um passo antes, né? Qual a melhor raça para eu ter? Porque quando a gente escolhe ter um pug, a gente sabe que um pug acaba tendo mais queda de pelo, né? Então, isso é bastante importante. Existem raças que não devem ser tosadas. Gostaria de saber também o motivo, né? O porquê que elas não podem ser tosadas. As raças que a gente não recomenda fazer tosa são aquelas que têm o subpelo, né? Então, o Spitz, né? O Lulu da Pomerânia, o Chow Chow, o Husky, o Akita, o Mamute, né? Então, são raças que a gente sabe que o crescimento do pelo, ele leva até 18 meses. Então, uma vez que você fez a tosa, ele vai levar até 1 ano e meio para crescer o pelo de novo, né? E aí, neste período de 1 ano e meio, o cachorro vai ficar pelado, né? E algumas vezes pode acontecer de não crescer o pelo, né? Lógico, a gente tem que aí associar algumas outras alterações, né? Endócrinas, que normalmente a gente vê mais nos Spitz, mas normalmente é isso. Então a gente pede para não tosar, pensando aí no tempo que leva para crescer novamente esse pelo. Então, agora a gente vai entrar na maior dúvida, eu acho, do universo dermatológico. São os casos de coceira, né? Então, por que o cachorro coça? E aí eu gostaria de saber, o termo técnico, no caso, é o prurido, né? Então, se você quiser começar definindo o que é o prurido, e daí a gente vai falar um pouco mais sobre esse problema que atinge um grande número de animais, né, na nossa rotina clínica. Na verdade, o prurido é uma resposta motora a um estímulo nervoso, né? Então, o cachorro, ele levou, uma picada de uma pulga aqui. Então, ele teve um estímulo aqui, e aí todos os neurônios dessa região vão ser sensibilizados, vai lá para o sistema nervoso central, que vai mandar a resposta, ele vai ter a coceira, né? Que a gente chama de prurido tecnicamente, tá? E hoje em dia, realmente, a gente vê muito cachorrinho se coçando, né? E quais são
as causas mais frequentes na sua rotina clínica que causam o prurito. Hoje em dia, a gente define, né, como causas parasitárias, né? Então, aí a gente vê os ácaros causando a coceira, então a gente chama, né, como se fossem as sarnas. Então, é mais frequente nos pacientes jovens. Então, aquele cachorrinho de rua que acabou sendo adotado começa a se coçar, né? Então, aí seria né, uma causa parasitária. Existem as bacterianas, então, onde a gente vê a bactéria causando uma infecção na pele, e aí a pele reage e acaba tendo essa manifestação de coceira. Existem as fúngicas, né? Então, os fungos, as micoses, elas também coçam, né? Se a gente for colocar numa escala de coceira, a bactéria coça mais do que o fungo, mas a gente também vê, né, o fungo causando uma coceira. E o que é mais assim, né, o que há do momento, as alergias. Então, os pacientes alérgicos, eles coçam muito. E aí, dentre as alergias, a gente acaba subdividindo em 3 categorias. Então, os pacientes alérgicos a ectoparasitas, então, pulga, carrapato, os mosquitos, insetos que podem picar o animal, isso pode sensibilizar e levar a uma coceira. A hipersensibilidade alimentar. Então, algum alimento que sensibilizou o paciente pode levar a coceira, e um paciente que é atópico, né? Então, muita gente não sabe o que significa esse termo. A gente sempre faz uma correlação com uma pessoa que tem uma rinite alérgica. Então, uma rinite alérgica a gente fala que é multifatorial. Ela, né, por exemplo, colocou um tapete novo na casa, começa a espirrar. O cachorrinho, ele vai coçar, né? Então, coisas do ambiente sensibilizam esse paciente e ele leva a coçar. Às vezes a pele do cãozinho melhora até com a terapia, mas o que fica remanescente às vezes é a pata. Então, dá a impressão, assim, até vira um hábito lamber a pata, mesmo depois de uma resolução de um quadro dermatológico, um controle, ou eu acho que entra, né, em alguns casos de comportamento compulsivo, então fica muito difícil a gente saber o limite do que é o dermatológico, lógico, os cães alérgicos, né? Então eles podem ter lesões, mas também temos animais ansiosos que muitas vezes não têm lesões nas patas, mas têm o hábito de lamber demais. Dor, né? A gente consegue ver relatos em animais de certa idade, e às vezes parece, tá lambendo, tem coceira, não pode ser dor. Então, se der para a gente falar um pouquinho de lambedura de pata, que é uma queixa bem frequente na rotina, acho que de qualquer veterinário. É verdade. Se a gente for olhar, né, dermatologicamente, a pata é um local que tem uma predisposição, né, de lesão, de lambedura para um paciente que é alérgico, né? Tanto é que numa consulta dermatológica a gente sempre vai olhar, tá vermelho entre os dedinhos, enfim, tá? Tem animal que não tem lesão alguma, mas que tem, a gente sabe que dificilmente eu acredito que seja questão comportamental. Aí eu acho que é mais questão dermatológica mesmo, alguma hipersensibilidade, tá? E como clínica, como dermato, realmente assim a minha maior dificuldade. O paciente às vezes está super estabilizado e a patinha está lá. O que eu vejo assim, às vezes a gente tem que usar de algumas técnicas, então talcos, ou produtos tópicos que a gente coloque na patinha para deixar aquele ambiente menos propício ao desenvolvimento de malacésia, né? Então das leveduras ou de bactéria. Que o que eu vejo na prática, por exemplo, o cachorro lambe, então tende a ficar mais úmido. Ficou mais úmido, acaba proliferando mais levedura e aí acaba ficando num ciclo. Então, o que eu vejo assim, se a gente usa o talco, que é o que eu gosto bastante,
a gente acaba cortando esse ciclo. E o cachorro melhora bastante, tá? Mas é um desafio, para mim também é um desafio, e a gente conversando, vendo aí nesses grandes encontros, né, congressos de bastante dermato aí renomado, também é um desafio, lambedura das patinhas. Parece que a pata não se comunica com o corpo, né? Eu queria também que você falasse um diagnóstico bem direcionado em dermatologia pode também levar a uma melhora no bem-estar do cão, né? Porque aquele cãozinho que sofre prurido e não está bem amparado, né, em protocolos, em melhorias para sanar o problema dele, ele sofre, não é só a pele que sofre, né? Então, eu queria que você falasse também um pouco do bem-estar desse paciente. Sim, é uma questão que pouca gente comenta, né? Mas faz todo sentido. Imagina você se coçar 24 horas por dia, né? É que nem você andar com uma pedra no seu sapato, incomoda, né? E realmente a gente precisa olhar para esse paciente e ver, poxa, quanto que eu posso melhorar a vida desse paciente, né? Só que o que eu vejo, assim, a minha dificuldade, né, como especialista da área de dermato, é fazer o cliente entender que eu preciso de 3 meses para eu conseguir, né, chegar num diagnóstico e propor uma melhoria para esse paciente. Neste meio tempo, ele vai ter períodos de melhora e de piora, né? Mas, sem dúvida, vai fazer toda a diferença lá na frente em relação à qualidade de vida desse paciente, né? Alguns clientes, às vezes, eles são mais resistentes a mudar a alimentação, ou por questões financeiras mesmo, né? Mas realmente é um ponto bastante importante, que às vezes as pessoas simplesmente colocam um colar na cabecinha, né, do cachorro para ele não se coçar, né? E aí você fala, poxa, tem cura, né? Ou tem um controle, mas a gente precisa trabalhar junto, a gente tem que ser uma equipe para resolver o problema do seu cachorrinho. Muitas vezes, nós veterinários recomendamos alterar uma dieta para descartar alguns diagnósticos. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Juliana se existe alguma dieta especial para as dermatites. Existe sim. Hoje em dia existem 2 formas da gente fazer o diagnóstico das dermatites alérgicas, no caso da hipersensibilidade alimentar. Então, ou a gente usa uma dieta caseira, né? Então, normalmente a gente faz com uma proteína inédita, um carboidrato inédito, ou existem rações comerciais que são com proteínas hidrolisadas. Então, são proteínas que são fragmentadas em porções menores, que faz com que o sistema imunológico do animal não reconheça isso como algo ruim, né? São dietas que têm um valor maior e normalmente assim os clientes acabam preferindo, porque não se tem o trabalho de ficar cozinhando, tá? Em relação às ações comerciais, a gente vê que para cachorro existem 4 opções no mercado, né? De empresas que têm uma boa credibilidade no mercado. E para gato, aqui no Brasil, existe só uma ração que a gente consiga trabalhar, tá? Mas a gente vê uma boa aceitação por parte dos pacientes e em torno de 10% dos pacientes que a gente não consegue fechar o diagnóstico só com a ração terapêutica, tá? Então, se você for pensar cada 10 só um, a gente usa com uma segurança boa. Existem petiscos alternativos para pacientes alérgicos? Ai, boa pergunta.
Se o paciente ele está na fase de triagem, então no período de 2 meses que ele não pode consumir nenhum alimento fora aquela ração, não pode dar petisco, tá? Agora, se a gente sabe que é um paciente já alérgico, a gente já descobriu a causa, o que eu sempre falo para os clientes, eu prefiro que dê legumes, frutas como petisco, a dar esses petiscos industrializados. A chance de ter um potencial alérgeno nesse petisco industrializado é muito maior, né? Então, o que eu falo assim como alternativa, né? Que eu tenho um cachorro super alérgico, abobrinha, brócolis ninja, cenoura, né? Assim, tem alguns cachorrinhos que são alérgicos à cenoura, tem, principalmente por conta do corante, mas assim, isso é tentativa e erro, né? Então, você só vai saber se seu cachorro gosta se você der, né? As frutas que a gente também dá para beber, a gente libera para dar para cachorro, né? Mas evitar muito esses petiscos industrializados. Sabe o que eu queria saber? Se tem um caso que te marcou muito, porque na vida do veterinário a gente sempre tem alguém que nos marca muito, né? Um caso clínico, um desafio grande. Aí eu queria que você falasse sobre esse caso para mim. Então, na verdade, esse caso é um caso bem especial. É o meu cachorro mesmo, né? Ele foi a minha inspiração para eu fazer dermatologia, né? O Toby, ele foi abandonado na clínica que eu trabalho 10 anos atrás. E ele era um lhasa, ele estava com um monte de problema e o problema de pele, né? E ele, para mim, era um desafio, porque todos os pacientes eu conseguia resolver. Ele, eu nunca conseguia resolver o problema dele, né? Aí eu falei assim, vou estudar mais, né? Então, e aí eu corria atrás de medicamento, tinha medicamento que nem tinha aqui no Brasil, eu corria para comprar fora, enfim, né? Então, ele foi meu motivador para estudar dermato, né? E a gente ver que existem possibilidades de tratamentos alternativos, e a gente vê que tudo vale a pena mesmo, né? E hoje eu falo assim, ele é o meu melhor paciente, porque eu falo, o Toby ele é refratário a quase tudo, né? Então, você vai tentando terapias, hoje ele está super bem, mas ele foi o meu grande motivador aí na vida dermatológica. Legal. A Bela também, né? Foi minha motivação. Ela deu muito trabalho na parte comportamental. E a gente acaba buscando respostas e aí a gente acaba aprendendo um pouco a cada dia e acaba se interessando por alguma área. Então, acho que foi algo em comum, né, Ju, que a gente tem. Nossos pets são os nossos primeiros pacientes, né? Então, chegamos ao final e, infelizmente, eu tenho que agradecer muito a doutora Juliana Didiano. Nós somos amigas, né? Além da minha admiração profissional por ela, nós somos amigas de longa data, porque começamos a trabalhar, né, na rede que a gente trabalha hoje, na mesma época. Então, nossa seleção foi em conjunto, nós estávamos nos mesmos momentos, e em congresso a gente sempre dá um jeito de sentar pertinho, né? Então, tenho que agradecer muito a sua presença aqui no nosso canal. Muito obrigada. Obrigada, Sam. Eu acho que é uma grande honra poder fazer esse trabalho junto com você. E eu te admiro muito como pessoa e como uma grande veterinária que você é. Obrigada. Obrigada, Ju. Tchau, tchau.